Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Alimento do Céu. Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar a palavra de Deus ao teu coração, para que você seja edificado, seja abençoado pela santa e bendita palavra do Senhor. Eu quero falar sobre sonhos. Quem é que nunca sonhou? Quem é que nunca teve um sonho e o desejo de realizar esse sonho? Sonhos, às vezes, que são impossíveis para nós, seres humanos, mas que não são impossíveis para Deus. E, às vezes, até sonhos que, às vezes, a gente fala assim, mas é uma coisa tão boba, o seu sonho é tão bobo, tão simples. Mas, na verdade, não existe sonhos bobos, nem simples, né? Para aquele que é sonhador, o seu sonho sempre é um sonho todo especial. E quando se trata de sonho, a Bíblia, ela tem vários relatos de personagens, de homens e mulheres de Deus, que também tiveram sonhos. E que não foram os sonhos dele, mas os sonhos de Deus. Como assim, irmã Rosinha? Você deve estar perguntando, qual é a diferença? Como assim sonhos de Deus e Deus sonha? Deus tem os seus sonhos, sim. Os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos para cada um de nós. E há um personagem na Bíblia que ele tinha sonhos. E esse homem se chamava José. José tinha 11 irmãos. E José, certa vez, lá no livro de Gênesis, fala que José teve uma série de sonhos. E que esses sonhos eram sonhos revelativos. Eram sonhos que não eram sonhos de José. Não era algo que José vivia pensando. Mas eram os sonhos que Deus tinha para José. Ou seja, os planos de Deus. E Deus já estava mostrando o futuro de José. Deus já estava mostrando os seus sonhos para José. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 37... eu vou ler alguns versículos para você. Primeiro eu quero ler do versículo 5 até o 8 e depois apenas o versículo 19. E a palavra do Senhor diz assim, verso 5. Certa vez José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo e de repente o meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda, por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. E o versículo 19 diz: e eles disseram: lá vem o sonhador. Queridos, os irmãos de José, eles não tinham o relacionamento com Deus que José tinha. Eles não tinham intimidade com Deus. José era um jovem sonhador, sim, mas um jovem que tinha compromisso com Deus. José orava constantemente, José honrava o seu pai. Então, José teve esses sonhos e depois ele teve outros, né? Onde aqui fala que o outro sonho que José teve, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. Aí ele foi e contou para o pai dele. Aí o pai dele disse: uai, você quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos te servir? Vamos nos curvar diante de você? Então, a família de José em si, principalmente os irmãos, achavam José doido, um louco. Tá pensando o quê? Que nós vamos nos curvar diante de você? Só que o problema não estava em José, mas o problema estava nos sonhos de Deus para a vida de José. E a palavra de Deus, ela é bem clara quando diz que os irmãos de José tentaram impedir que esse sonho se realizasse. Só que eu te digo uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando o sonho é de Deus, ser humano nenhum pode impedir. E por falar em sonhos de Deus, eu quero te lembrar
que Deus também tem sonhos para você. Deus tem sonhos para mim. Deus tem sonhos para cada um de nós. Mas será que você quer ou você deseja que os sonhos de Deus se realizem na sua vida? Porque, na verdade, nós não conhecemos, nós não sabemos quais são os sonhos de Deus. José sabia. Porque ele começou a ter a revelação do seu futuro através daqueles sonhos. Mas eu e você, nós não sabemos quais são os planos de Deus para a nossa vida. Eu não sei o que é que Deus tem preparado para mim no dia de amanhã. Para o dia de amanhã, você também não sabe. Só que nós sabemos uma coisa, e isso é certo, que a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Isso quer dizer também que os sonhos de Deus, para mim e para você, são bons, são perfeitos e são agradáveis. Quando nós temos sonhos, aí você deve estar se perguntando, mas irmã, eu não tenho o direito de ter os meus sonhos? Que não são os sonhos de Deus? Claro que tem. Todos nós temos direito de sonhar com a casa própria, sonhar de ter um emprego bom, sonhar de um casamento, ser feliz, sonhar de um dia ter filhos. Isso é sonho de todo ser humano. Só que nem sempre aquilo que a gente sonha é bom para nós. Nem tudo que a gente quer, que a gente deseja é útil para a nossa vida. Vai nos abençoar, vai nos edificar. Porque nós não conseguimos ver o futuro. Mas Deus vê além daquilo que eu e você podemos ver. E sabendo que Deus vê além daquilo que eu posso ver e que você pode ver, qual é a minha atitude? Qual é a atitude sábia? Qual é a atitude correta de um homem, de uma mulher de Deus? É dizer, Deus, olha, estou sonhando em casar com fulano, por exemplo. Mas Deus, eu não sei quais são os teus sonhos para a minha vida. Claro que eu tenho que escolher. Mas Deus tem sonhos sim. A palavra do Senhor diz que o próprio Deus falou, os meus planos são maiores do que os seus. Os meus sonhos são bem maiores do que os seus. Os meus caminhos são melhores do que os seus. Então Deus tem sonhos. Deus tem planos. Deus tem um caminho diferente daquilo que é o meu caminho. Então, nós não vamos parar de sonhar. Não vamos parar de fazer os nossos planos. E de querer realizar os nossos sonhos. Só que, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, nós temos que colocar os nossos sonhos diante do Senhor e falar, Deus, eu sonhei com isso, eu tenho um sonho. Se isso for realmente agradável aos teus olhos, que esse sonho se realize na minha vida. Mas se não for, Deus, que o Senhor pode frustrar os meus sonhos. Tem até um livro que tem um título, o Senhor, Deus frustrou os meus sonhos. E olha, quando Deus frustra um sonho seu, um sonho meu, não é nada bom. A gente não fica nada feliz. Só que quando Deus frustra algo que você tanto sonhou, que você tanto desejou, e isso não veio acontecer, é porque isso não seria benéfico para você. Deus sabe o que é melhor para mim e para você, porque Ele vê o futuro, Ele vê lá na frente. José era ignorado pelos seus irmãos quando contava os seus sonhos. Só que o tempo foi passando, os irmãos, nós sabemos da história que os irmãos venderam José. Primeiro jogaram José lá num poço, numa cisterna, depois tiraram. Venderam José para ser escravo lá no Egito. Tudo isso era plano de Deus. Tudo isso já estava traçado pelo Senhor. Para que José chegasse a ver os seus sonhos realizados. Venderam José como escravo, enganaram o pai, matando um animal ali e pegaram a capa de José, encharcaram de sangue daquele animal, levaram para o coitado do pai de José, que eu não sei como ele não morreu também, só de ver aquela capa de José ensanguentada. E os irmãos chegaram e falaram, olha, um animal devorou José. Um animal matou José. Mas tudo isso ele passou. Passou pela tentação da mulher de Potifar. Tudo isso ele enfrentou e foi fiel a Deus, até que Deus o colocou abaixo
né, do seu patrão, abaixo do seu chefe, do seu senhor, José era a segunda autoridade ali, no Egito. E José realmente viu os seus irmãos se prostrarem diante dele, quando Deus mandou uma seca, uma fome, que só tinha alimento no Egito. Porque aonde José colocava as suas mãos, tudo prosperava. E o palácio, a casa do rei, a casa ali de Potifar, era abençoada por causa de José. E os seus irmãos, não tendo mais aonde buscar alimentos, tiveram que ir ao Egito. E chegando lá, nem sonhava que o governador do Egito era José. Então, irmãos, sonhe mesmo, sonhe alto. Não deixe ninguém destruir, não deixe ninguém roubar os teus sonhos. Porque se os teus sonhos forem os sonhos de Deus, não tenha dúvida, eles irão se realizar, amém? Agora nós vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus, eterno Pai, Pai que realiza sonhos impossíveis. Nesse momento eu clamo a Ti por essa pessoa que está orando junto comigo, Senhor. Eu tenho certeza que esse homem, essa mulher tem sonhos, tem propósitos, tem projetos de vida que muitas vezes já colocaram no papel. Quantas vezes já foi frustrado por causa de palavras, por causa de pessoas que não acreditam nos sonhos deles, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus eu te peço que os teus sonhos venham se realizar na vida dessa pessoa. E se os sonhos dessa pessoa forem agradáveis aos teus olhos, realiza, Senhor. Para que no nome de Jesus, aqueles que se levantaram, tentando destruir, tentando roubar os sonhos dessa pessoa, que essas pessoas possam ver que o Deus que nós servimos é o Deus que realiza sonhos. O Senhor não realizou sonhos só no passado, só na época de José, mas o Senhor ainda realiza sonhos hoje. Eu abençoo esta vida que ora comigo, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus abençoe a tua vida, a tua família. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, principalmente de deixar o seu like, o seu joinha. Em nome de Jesus, não custa nada, não vai te custar nada, apenas um clique. E compartilhe também esse vídeo para abençoar outras vidas. Em nome de Jesus.